Pô, será por que eles queriam um valor tão baixo assim? Tinha a ver com a profissão, tinha a ver com a forma que eles levavam a vida, e aí resolveram ficar assim. Aí a genitora morava na casa da ex-sogra, era uma bagunça. Entendi. E aí o Ministério Público, não parecer, não permitiu. Pediu para que fosse refeito os cálculos e apresentado o valor correto. Eu acho que dependendo pode rolar outros problemas, assim, sabe? Desencadear, sei lá, um problema com fisco, assim, sabe? O juiz vê, pô, isso aqui tá desigual. Teria que ter uma denúncia, sua renda é né? essa, tal. Vou fazer uma denúncia aqui pro fisco aqui. O juiz, às vezes, pode fazer isso aí, né? É. Mas geralmente não faz. O que acontece muito é o Ministério Público não homologar o acordo. E pedir para que a conta seja refeita. Sim, sim. Tá. Pô, você falou uma coisa legal aqui. No caso, a família tem uma casa só. Né? Tem uma casa e tem lá, sei lá, um filho, 2 filhos. E se separam. Essa casa tinha que ficar com a família lá, né? Com a mãe e com os filhos. Só tem uma casa só. O cara tem que sair da casa? Ou se é a mãe que vai cuidar dos filhos? Não necessariamente. A partilha ela acontece independente disso. Tem a partilha que ver patrimonial. o valor da casa. Dividir em 50% para cada. Não independente. Mas e aí? Se a mãe que vai ficar na casa, ela não tem a grana para pagar... Não, aí valor, coloca a venda, né? Tem que vender. O juiz decreta a venda. E divide a grana. E aí a grana que vendeu a casa não dá pra comprar outra casa menor pro filho ficar. Mas aí tem um aluguel, assim, tem uma alternativa. Mesmo assim feita. Vende a casa. Uma coisa não mistura com a outra, assim. Arruma outra casa, aluga ela e cada um paga as garantias uma parte do ali. filho não interferem nessa questão patrimonial do casal. Entendeu? Tá. Não tem a ver, assim. Tudo que foi adquirido durante o casamento tem que ser dividido em partes iguais. Em partes iguais. A depender do regime, sim. Casa, carro... Tudo. Dívida. Dívida também? Dívida também. Todos os bens, né? E dívidas. Tudo. É no amor e na tristeza, né? Dívida de CPF ou dívida de empresa também entra? De tudo. Se aquela dívida, ela foi em prol da família, né? Pro sustento da família, seja pessoa física, pessoa jurídica, ela entra no rol. Porque a pessoa jurídica, ela tem um ativo e um passivo ali, né? Então, vai ser mensurado e vai entrar na partilha. Então, a dívida do CPF, a não ser que, por exemplo, a pessoa jogava, né? Tem caso lá, a pessoa jogava escondido da esposa. Tá lotado de dívida. Não. Mas se foi em prol e benefício da família, entra. Tá? Você consegue provar depois, né? Se, sei lá... O cara... igual tem um caso lá, o cara adquiriu muita dívida porque ele tinha 2 amantes. Tava sustentando, tipo, 3 casas. Aí não. Entende? Estourou o cartão ali porque tava fazendo graça para as mulheres ali fora. Aí né? não entra. Aí não entra. Tem que ser dívida em prol da família, do dia a dia, da rotina da família. E ele fica com a dívida lá e divide o que Aí tem que provar, tem. né? E tudo é questão de prova processual. Mas é igual você falou, né? Quebra ali e prova fácil. Prova aí, fácil. Né? Prova fácil. Pô, e no caso de um transtorno de personalidade, assim, já chegou a pegar algum caso assim? Esse dia a gente tava conversando com a terapeuta, né? E ela tava falando pra gente o tanto que é difícil diagnosticar. E a justiça tá menos preparada ainda. Você pegar um narcisista na relação ali... aí envolve mais essas questões, assim, de violência doméstica, né? Ou violência psicológica, às vezes, que interfere no filho, né? O instrumento hoje que a gente tem, legal, é o estudo psicossocial, né? Que é feito tanto com assistente social, com o psicólogo do judiciário, para testar essas questões. Mas eu entendo, concordo com ela, que hoje o nosso judiciário não é tão preparado. Né? Existem bons profissionais, excelentes profissionais fazendo esses relatórios, mas não é tão preparado. Existem algumas falhas, assim. E aí você pode pedir, né, para que seja nomeado um outro perito. Existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar no processo. Ou, às vezes, a parte junta, né, um laudo particular, de um profissional particular, ou pede uma nova perícia, pede um novo estudo psicossocial com pessoas diferentes. E aí a gente vai tentando fechar o diagnóstico. Então, assim, a parte pode pedir, então, para que seja periciado o outro. Pode. Olha, essa pessoa eu quero que faça. A gente pede... Assim, não, eu sou normal, doido é ele, faz nele. A gente pode... a gente pode pedir, inclusive, que a pessoa tenha acompanhamento psicológico. Não só o estudo, né? Se for provado, né, que tem
transtorno, né? Um desequilíbrio, a gente pode pedir, inclusive, acompanhamento psicológico e psiquiátrico. E os custos disso aí, que é tudo muito caro isso aí, né? Se tiver justiça gratuita, não. Aí não tem custo algum, né? Agora, se não tiver, aí a pessoa tem que custear. Mas eu acho que é a primeira coisa que a gente pede na hora de atender alguém é pedir a justiça gratuita. A gente pede justiça gratuita, né? E aí o juiz vai deferir ou não, né? Hoje em dia, depois com a reforma do CPC em 2015, esse crivo tá mais minucioso. Ah, não é todo mundo que tá ganhando isso aí. Não. Tem que realmente, assim, geralmente os juízes estão pedindo, né? Prova, assim, tanto imposto de renda, extrato bancário, né? Comprovar se a pessoa tem carteira assinada, pede o olerite, para verificar se cabe justiça gratuita. E se não couber, é caro. Aí pede um período. Por exemplo, um exemplo, uma ação de curatela, né? Que a gente sempre precisa de prova pericial, na maioria das vezes. Se não tem justiça gratuita, o juiz nomeia o perito da confiança dele. Geralmente ele paga R$300, R$400 para uma perícia, né, médica. Então, assim, não são valores também exorbitantes, não. Né? Mas aí não tem como o Estado custear essa despesa. Se não tem justiça gratuita. Igual um exame de DNA. Né? Se tem justiça gratuita, o Estado vai custear esse exame. Se não tem, a outra parte paga, né? Geralmente R$1.000, R$1.500. Não é tão caro mais igual era. Não, antes, né? essa faixa de R$1.000, R$1.500 consegue já foi fazer. muito mais caro, né? Sim, já foi bem. 5.000, 3.000. Mas o negócio aqui é assim. Às vezes o cara tem até condição, mas eu ainda acho que a justiça gratuita, apesar de que o juiz hoje tem um crivo, eu tenho certeza que ele faz uma análise bem profunda sobre isso. Muitas vezes não vai refletir a realidade da pessoa. Se ela tiver muito endividada, né? Você percebe? Às vezes o cara Mas aí pode provar. ferrado. Mas aí você consegue provar, tá? Por exemplo, se a pessoa... Eu tenho um cliente, assim, que realmente ele tem um caso específico lá, ele tem um rendimento bem bom, uma receita boa, mas ele tem milhões de dívidas, assim, em banco. Aí a gente faz a junção dessa prova. Aí o advogado tem que instruir, né? Aí a parte vai passa gratuita, porque você entende, os caras não necessariamente só o que ganha, tá sim, Mas a realidade é muito diferente disso. Aí você não dá gratuita o outro pra lá ele, que você tinha acabou de... o olerite zerado. Você olha lá, quanto que o cara ganha? Sei lá, 15 mil. Mas deve 150 por mês. Não dá pra brincar. Mas aí, assim. aí vem a representação do advogado, a instrução do advogado de dizer, olha, né, o cliente passar a informação real e o advogado poder instruir bem o processo, né? Juntar essas provas para poder demonstrar ali que cabe esse benefício.